Este vídeo é a sexta parte do conto O Povo do Círculo Negro, de Robert E. Howard para Conan. Aqui utilizamos a tradução da editora Pipoque Nanquim, da qual recomendo a aquisição dos livros. Também uso ilustrações da adaptação da Marvel, por Roy Thomas, John Buscema e Alfredo Alcala. Este trecho da adaptação foi publicado na The Savage World of Conan número 18, em abril de 1977. Você pode assistir as partes anteriores se quiser. Vou deixar os links no comentário fixado. Mas se não, eu te atualizo aqui sobre o que aconteceu até agora. A princesa Yasmina teve seu irmão, o rei de Vendia, morto por feitiço dos magos do Monte Insha. Ela tenta se vingar utilizando 7 prisioneiros do bando do qual Conan é líder, que estão em seu poder. O plano é fazer Conan trocar a liberdade de seus aliados pelas cabeças dos magos. E este plano dá errado quando Conan consegue sequestrar Yasmina. Kerin Shar e Kensa são conspiradores envolvidos na morte do rei de Vendia. O mago Kensa abandona o plano original, convencido por sua amante Gitara a ter seu próprio reino de riquezas. Mas para ter sucesso, Kensa e Gitara planejam tomar Yasmina de Conan. O bárbaro, por sua vez, depois de fugir pelo deserto, perseguido por várias tribos, finalmente se depara com Kensa. Mas eles são surpreendidos pelos profetas do Círculo Negro, que se vingam do traidor, matando Gitara e sequestrando Yasmina dos braços de Conan. Depois de perder Yasmina para os profetas, Conan decide ir até o Monte Insha para resgatá-la, mas encontra seu bando de afigules que querem sua cabeça por não ter conseguido salvar os 7 prisioneiros. Depois de fugir, o bárbaro encontra o mago Kensa, que havia sido punido pelos profetas e estava em estado terminal. O mago deseja se vingar dos profetas pela morte de Gitara e, depois de Conan relatar o que havia ocorrido com Yasmina, Kensa lhe entrega seu cinturão e morre. A caminho do Insha, Conan encontra o conspirador Kerin Shar, que o procurava para tomar-lhe a princesa Yasmina. Mas o Cimério avisa que ela havia sido raptada pelos magos do Círculo Negro. Os dois unem forças para resgatá-la, por interesses divergentes. E agora vamos ver a sequência desses acontecimentos nas palavras de Robert E. Howard. Yasmina teve tempo para apenas um grito quando se viu envolta por aquele furacão vermelho. E foi arrancada de seu protetor com uma força apavorante. Tornou a gritar e então seu fôlego acabou. Estava cega, surda, muda e, logo,
desacordada pela terrível agitação do ar em torno de si. Tinha ainda uma consciência atordoante da altura vertiginosa e da velocidade entorpecedora. Uma impressão confusa advinda de sensações naturais enlouquecidas. Depois, tontura e esquecimento. Um vestígio dessas sensações ainda a acompanhava quando recuperou a consciência. Ela gritou e tentou se agarrar a alguma coisa, como se continuasse sendo arrastada, voando e de cabeça para baixo. Seus dedos tocaram um tecido macio e um senso revelador de estabilidade a impregnou. Olhou ao redor. Estava deitada em um estrado coberto com um veludo preto. Localizava-se em uma grande sala escura, cujas paredes eram ornadas com tapeçarias negras penduradas, estampadas com dragões rastejantes, reproduzidos com repelente realismo. Sombras flutuantes mal indicavam a existência de um teto, e trevas elusivas espreitavam nos cantos. Não parecia haver janelas ou portas nas paredes, a não ser que estivessem ocultas pelas tapeçarias. Yasmina não conseguia precisar de onde vinha aquela fraca luz. A ampla sala era um reino de mistérios, sombras e figuras furtivas, em que ela sabia que não havia movimento, mas que, ainda assim, inundavam sua mente com um terror impreciso e disforme. Mas seu olhar se fixou em um objeto tangível. Sobre um outro estrado menor, feito um âmbar negro, a poucos passos de distância, um homem sentava-se com as pernas cruzadas e olhava para ela contemplativo. O longo manto negro de veludo, bordado com fios de ouro, caía folgado sobre ele, mascarando seu vulto. As mãos estavam enfiadas nas mangas. Usava um barrete, também de veludo, sobre a cabeça. Seu rosto era calmo, plácido e, de certa forma, bonito. Seus olhos eram levemente oblíquos e cintilantes. Sentado de frente a Devi, não moveu um músculo e sua expressão mudou quando viu que ela estava consciente. Yasmina sentiu o calafrio de medo como um filete de água gelada, descendo por sua espinha. Ergueu o tronco sobre os cotovelos e olhou apreensivamente para o estranho. "Quem é você?" perguntou. Sua voz soava frágil e inadequada. "Eu sou o mestre do Insha." Seu timbre era rico e ressonante, como os tons melodiosos de um sino de um templo. "Por que me trouxe aqui? Você não procurava por mim? Se for você um dos profetas negros, sim," respondeu ela de modo negligente, considerando que ele poderia ler seus pensamentos de qualquer forma. Ele deu uma risada suave e os arrepios tornaram a assolá-la. "Você tensionava lançar as crianças selvagens das colinas contra os profetas do Insha." Ele sorriu.
Vi isso em sua mente, princesa. Sua fraca mente humana, cheia de insignificantes sonhos de ódio e vingança. Vocês mataram meu irmão. Uma crescente maré de raiva superava seu medo. As mãos se crisparam, o pequeno corpo inteiramente rígido. Por que o perseguiram? Ele nunca fez mal a vocês. Os sacerdotes dizem que os profetas não se intrometem em assuntos humanos. Por que destruíram o rei de Vendia? Como um ser humano comum poderia entender as motivações dos profetas? O mestre respondeu calmamente. Meus acólitos no templo de Turã, que são os sacerdotes por trás dos de Tarim, me pediram que intercedesse em favor do rei Iesged. Por razões próprias consenti. Como posso explicar meus motivos místicos para um intelecto tão insignificante? Você não entenderia. O que eu entendo é que meu irmão está morto. Lágrimas de dor e ódio abalavam suas palavras. Ela ficou de joelhos e o encarou com os olhos ardendo. Tão ameaçadora e perigosa naquele instante quanto uma pantera. Conforme o desejo de Iesged, o mestre concordou calmamente. Por um tempo foi meu capricho cumprir suas ambições. Iesged é seu vassalo? Yasmina tentava manter o timbre da voz inalterado. Ela sentira seu joelho pressionar algo duro e simétrico sob a capa de veludo. Sutilmente mudou de posição, levando a mão para baixo da capa. O cão que lambe os restos de comida no quintal do templo é vassalo de um deus? Devolveu o mestre. Não parecia notar o que ela pretendia fazer. Oculto pelo veludo, os dedos da Devi se fecharam, no que percebeu ser o cabo dourado de um punhal. Curvou a cabeça para esconder o brilho do triunfo em seus olhos. Estou cansado de Iesged, o mestre afirmou. Voltei-me para outros entretenimentos e... Com um grito feroz, Yasmina saltou feito um felino selvagem, desferindo uma estocada mortal. Então, tropeçou e caiu no chão, onde se encolheu, voltando seu olhar para o homem no estrado. Ele não se movera. Seu sorriso críptico, inalterado. Tremendo, a Devi ergueu a mão e a encarou com os olhos dilatados. Não havia punhal em seus dedos. Eles seguravam uma lótus dourada, os botões amassados caindo do caule murcho. A garota largou como se fosse uma víbora e se afastou de seu algoz. Voltou para o estrado, pois ele ao menos era mais digno para uma rainha do que rastejar no chão aos pés de um bruxo. Fitou-o com apreensão, esperando represálias. Mas o mestre não se moveu. Toda a substância é igual para aquele que conhece os segredos do cosmo, disse Soturno. Para um adepto, nada é imutável. Pela vontade, botões de aço florescem e se tornam jardins inomináveis, e flores de espada brilham ao luar. Você é um demônio, gaguejou a Devi. Eu não. Ele se divertiu. Nasci neste planeta há muito tempo.
Outrora fui um homem comum, e não cheguei a perder todos os atributos humanos nestes incontáveis anos de devoção. Um homem que mergulha nas artes negras é maior que um demônio. Minha origem é humana, mas governo demônios. Você viu os senhores do Círculo Negro. Sua alma humana murcharia se escutasse de que reino distante eu os invoquei e de qual sina os protejo com cristais enfeitiçados e serpentes douradas. Mas só eu posso governá-los. Meu tolo Kensa pensou em tornar-se grande. Pobre tolo, explodindo portas e voando com sua amante de colina para colina. Contudo, se ele não tivesse sido destruído, seu poder talvez crescesse a ponto de rivalizar com o meu. Riu mais uma vez. E você, pobre coisinha tola, planejando enviar um chefe montanhês peludo para assolar o Incha. Foi uma brincadeira que eu mesmo poderia ter projetado, se me tivesse ocorrido. Fazer com que você caísse nas mãos dele. E li em sua mente infantil a intenção de seduzi-lo com suas artimanhas femininas, para a todo custo cumprir seu propósito. Porém, apesar de toda a sua estupidez, você é uma bela mulher. É meu desejo mantê-la como minha escrava. A filha de milhares de orgulhosos imperadores sobressaltou-se de vergonha e fúria ante a frase. Você não ousaria. A gargalhada zombeteira cortou-a como uma chicotada em ombros nus. O rei não ousa pisotear um verme na estrada. Pequena tola, não percebe que seu orgulho régio nada mais é do que palha soprada pelo vento? Eu, que conheci os beijos das rainhas do inferno, verá como lido com sua rebeldia. Intimidada e aterrorizada, a garota se encolheu sobre o estrado coberto de veludo. A luz ficou mais turva e fantasmagórica. As feições do mestre foram encobertas pelas sombras. Sua voz assumiu uma nova tonalidade de comando. Jamais me curvarei a você. A voz dela tremia de medo, mas carregava uma pitada de firmeza. Você o fará, ele respondeu com assustadora convicção. O medo e a dor vão ensiná-la. Vou flagelá-la com horror e agonia, até a última relutante gota de resistência, até que você se torne cera derretida, para ser moldada em minhas mãos de acordo com meus desejos. Conhecerá a disciplina como mulher mortal alguma jamais conheceu, até que meu mais leve comando seja para você como uma inalterável vontade dos deuses. E, primeiro, vou apaziguar seu orgulho. Você viajará pelas eras perdidas e verá todas as formas que já teve. Sim, Io Lacossa. Aquelas palavras, a câmara sombria se inchou diante do olhar assustado de Yasmina. As raízes de seu cabelo se eriçaram e a língua cravou-se em seu palato. Em algum lugar, um gongo soou uma nota profunda e agourenta. Os dragões das tapeçarias brilharam como fogo azul e desapareceram. O mestre no estrado
não era nada além de uma sombra amorfa. A luz turva cedeu lugar à densa escuridão, quase tangível, que pulsava com estranhas irradiações. Yasmina não conseguia mais vê-lo. Não conseguia ver coisa alguma. Tinha a estranha sensação de que as paredes e o teto haviam se afastado imensamente. Então, em algum lugar nas trevas, surgiu um brilho que, como de um vagalume, piscava de forma rítmica. Ele cresceu, se tornou uma esfera dourada e, à medida que se expandia, sua luz ficava mais intensa, ardendo numa tonalidade branca. O globo explodiu subitamente, cobrindo as trevas com faíscas brancas que não iluminavam as sombras. Mas, como uma impressão deixada na escuridão, uma fraca luminosidade persistiu e, no chão sombrio sob ela, um poço escuro e delgado se revelou. Ele se espalhou diante dos olhos dilatados da garota. Tomou forma. Caules e folhas largas apareceram, e grandes botões venenosos se ergueram ao redor da árvore, que continuava aninhada contra o veludo. Um perfume sutil cobriu a atmosfera. Era a figura pavorosa da lótus negra que ela assistira crescer, da mesma forma que cresce nas selvas assombradas de Kitai. As folhas largas murmuravam como se estivessem terrivelmente vivas. Os botões se curvaram sobre a Devi como coisas sencientes, oscilando como a serpente em hastes flexíveis. Delineado contra as trevas impenetráveis, agigantavam-se enormes, negros e visíveis de alguma forma insana. Seu cérebro titubeou com o odor entorpecente, e ela pensou em rastejar para fora do estrado. Agarrou-se a ele, porém, ele pareceu se lançar a uma inclinação impossível. Gritou em pânico e agarrou o veludo, mas sentiu seus dedos serem impiedosamente separados dele. A sensação era de que toda a sanidade e estabilidade tivessem desaparecido. Ela era um átomo trêmulo de consciência conduzido em um vácuo negro e gelado por um vento trovejante que ameaçava extinguir seu brilho fraco, como uma vela soprada por uma tempestade. Então veio um período de impulso e movimento cego, em que o átomo que ela havia se tornado se misturou e se fundiu com uma miríade de outros átomos de vida nascente no pântano fermentado da existência. Foram moldados por forças formadoras, até que ela emergiu novamente à consciência individual, girando e descendo por uma infinita espiral de vidas. Sob uma névoa de terror, reviveu todas as existências anteriores. Reconheceu e foi novamente todos os corpos que carregaram seu ego ao longo das eras. Feriu novamente os pés na longa estrada desgastada que se estendia atrás de si até o passado imemorial, retornando para além dos mais obscuros alvoreceres do tempo. Agachou-se tremendo em selvas primordiais, caçada por animais de rapina salivantes.
vestida com peles, caminhou afundada até a cintura em campos de arroz, lutando pelos preciosos grãos contra aves aquáticas que grasnavam. Trabalhou com bois para arrastar o arado pelo solo teimoso e se curvou infinitas vezes sobre os tiares em cabanas de camponeses. Viu cidades muradas queimarem e, aos gritos, fugiu de assassinos. Arrastou-se nua e sangrando por areias escaldantes, levada pela tribo de um escravagista, e conheceu o toque de mãos quentes e ferozes em sua carne enojada. A vergonha e a agonia da luxúria brutal. Gritou ante a mordida do chicote e lamentou-se sobre a cremalheira. Louca de terror, lutou contra as mãos que forçavam sua cabeça inexoravelmente para baixo, em direção a um bloco sujo de sangue. Conheceu a agonia do parto e o fel do amor traído. Sofreu todos os infortúnios, erros e brutalidades que os homens infligiram às mulheres ao longo das eras. E suportou o rancor e a malícia que mulheres têm por outras mulheres. E, por todo o percalço, manteve a consciência de sua condição de devir, que era como uma chibata ígnea. Foi todas as mulheres que já havia sido. Contudo, em sua consciência continuava sendo Yasmina. Tal percepção não se perdeu nos espasmos da reencarnação. Ao mesmo tempo, e de uma vez só, foi uma escrava nua rastejando sob o chicote e a orgulhosa Devi da Vêndia. E sofreu não apenas como uma garota escrava, mas também como Yasmina, cujo orgulho tornava a chibata uma marca escaldante. Vida misturada à vida, no caos flutuante, cada qual com sua carga de dor, vergonha e agonia. Até que ela escutou o vago som de sua própria voz, gritando insuportavelmente, como um grande brado de sofrimento ecoando pelas eras. Então, despertou no estrado coberto de veludo, na sala mística. Sob uma luz cinzenta e espectral, tornou a ver o estrado e a figura tenebrosa sentada nele. A cabeça encapuzada pendia para baixo, os olhos levemente visíveis contra a escuridão incerta. Yasmina não conseguia divisar detalhes com clareza. Mas aquele capuz sobre a cabeça do mestre, onde antes havia o barrete de veludo, provocou nela uma inquietação. Enquanto observava, foi tomada por um medo inominável que a congelou por completo. A sensação de que não era mais o mestre que se sentava tão silenciosamente naquela plataforma negra. Então, a figura se moveu e ficou de pé, avultando-se sobre a Devi. Parou próximo a ela e os longos braços, com suas mangas negras, avançaram em sua direção. A princesa lutou contra eles, com o pavor que arrancou sua voz, surpresa pela solidez daqueles membros. O encapuzado se inclinou em direção ao rosto da moça que o evitava.
E ela gritou, e gritou novamente de pavor e repugnância pungentes. Braços feitos de ossos seguravam seu corpo macio, e do capuz uma feição de morte e decadência a encarava. Um rosto similar a um pergaminho podre, um crânio em decomposição. Ela gritou novamente e, então, enquanto aquelas mandíbulas sorridentes se inclinavam sobre seus lábios, perdeu a consciência. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Aguarde a próxima parte de O Povo do Círculo Negro, em imagens Marvel de John Buscema e Alfredo Alcala. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!